Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade. Inicialmente, agradecendo a comissão organizadora do 5º Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste pelo convite. E nós vamos, então, trabalhar dentro do painel 3, Recursos Genéticos e o Cenário para a Diversificação de Negócios, da Dieta e da Produção de Alimentos e Serviços, com o tema Plantas e Polinizadores, elo de integração entre os recursos genéticos e serviços ambientais. A temática de polinizadores ela é bastante conhecida e nos últimos anos, eu diria que nos últimos quase 30 anos no Brasil tem sido mais intensificado, mas no mundo todo tem sido estudado por conta das mudanças climáticas, dos impactos nas populações dos polinizadores de modo geral e, evidentemente, as suas implicações na produção de alimentos e na manutenção da qualidade ambiental. Quando falamos de polinizadores, nós temos aí um portfólio de organismos que se candidatam desde roedores, morcegos, pássaros, insetos, e dentro especificamente dos insetos, as abelhas se destacam. Aliás, se destacam dentro de todos os polinizadores, mas particularmente no grupo dos insetos. E é exatamente sobre as abelhas que nós vamos direcionar nossas falas, embora o impacto é sempre dos polinizadores de um modo geral. A diversidade de abelha ela é muito importante na manutenção das comunidades vegetais, porque as abelhas elas têm hábitos diferentes, elas têm comportamentos diferentes, ela tem biologia diferente, e não fica limitado apenas a tamanho, a cor ou comportamento. Há uma série de variações em mais de 2.000 espécies no mundo, como, por exemplo, vocês estão vendo aqui do lado, espécies verdes metálicas em flores de orquídeas, polinizadores de orquídeas, uma espécie solitária, hábito solitário, e do lado de cá um outro indivíduo, um macho, de uma espécie social conhecida por urussu nordestina, da espécie Melipona scutellarius. Então, é uma grande diversidade de espécies e que estão, na sua maioria, totalmente vinculada a essa condição que nós estamos vendo aqui. Então, num ambiente como esse, nós olhamos para essa paisagem, verificamos uma diversificação de vegetais que é estratégico para a sustentação da comunidade animal que vive aí dentro. No entanto, se pudéssemos colocar uma lupa, certamente nós veríamos um grande fluxo de insetos, particularmente de abelhas, ou de polinizadores de modo geral, coletando néctar, pólen, resina nessas plantas e levando para suas colônias, seus ninhos, suas células de crias. E nesse processo aí você termina promovendo a polinização das plantas. Então, num ambiente como esse, usando uma lupa, nós iríamos observar um fluxo polinífero intenso, e isso beneficia as espécies vegetais, mas evidentemente beneficia também as abelhas, uma vez que a coleta de pólen, particularmente de pólen, é estratégico para a sobrevivência das abelhas, porque ela precisa para a sua reprodução, para o desenvolvimento de sua cria, desenvolvimento das colônias das abelhas sociais, desenvolvimento da capacidade cognitiva, da produtividade, enfim, uma série de condições estão associadas ao pólen e, evidentemente, que isso tem a ver com o valor nutricional dele. Esse valor nutricional está associado à espécie vegetal, a condições climáticas e eventualmente, a própria espécie de abelha, que pode ter uma exigência maior ou menor para determinadas substâncias. Então, é estratégico para a sobrevivência das abelhas o pólen. Consequentemente, eu estou dizendo para vocês que dificilmente abelhas vão sobreviver naturalmente sem uma intervenção humana, sem alimentação artificial, sozinha, se não tiver pólen. Portanto, a flora é uma condição sine qua non para que essas abelhas ocorram. E por isso mesmo, a diversidade vegetal vai proporcionar uma diversidade nutricional. E o contrário também é verdadeiro, né? Se há uma redução da diversidade vegetal, há um aumento da deficiência nutricional, e isso expõe as abelhas a uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade a patógenos, a parasitos, a poluentes, que terminam impactando suas populações e comprometendo o serviço de polinização. Então, existe hoje
Da mesma forma que temos vários grupos de pesquisa no mundo todo trabalhando com polinizadores, e de uma forma especial com as abelhas, existe também um grupo muito grande trabalhando com a parte da sanidade das abelhas. Sanidade tanto das abelhas solitárias quanto das abelhas sociais. Né? Porque tem havido relatos de perdas de colônia, de populações de polinizadores em diferentes partes do mundo. Isso está associado a questões nutricionais, a questões climáticas, as questões de poluentes, como, por exemplo, agrotóxicos, metais pesados, mas certamente é um conjunto de fatores que, se associado, termina impactando negativamente as abelhas. E, além de tudo isso, ainda temos o aquecimento global como mais um elo nessas relações que podem prejudicar as abelhas e, consequentemente, as plantas. Uma abelha doente, ela vai ter, evidentemente, impacto na polinização. Né? Ela tanto não vai conseguir exercer o seu papel, que pode haver perdas de população, redução populacional, como também pode haver alterações no seu comportamento. E essas alterações também poderá resultar em uma polinização ineficiente, impactando a produção de frutos e sementes. De uma forma geral, a relação entre plantas e abelhas é uma relação exitosa, é uma parceria exitosa. As plantas se beneficiam, direto ou indiretamente, da visita das abelhas, né? E isso pode trazer também benefícios para nós humanos, particularmente na questão da produção de frutos e sementes, produções de alimentos para nós e para os animais domésticos. Então é estratégico, de fato, e acho até que demoramos muito de trabalhar, de dar essa atenção que o mundo está dando, ainda precisa dar mais para a questão dos polinizadores e a produção de alimento como uma forma, inclusive, de sustentabilidade. Os trabalhos de polinização, demonstrando a importância dos polinizadores, e particularmente das abelhas, são relativamente antigos. Existem vários livros, textos importantes da década de 70. Um pouco antes, o Érico Amaral, em Piracicaba, já falava da importância da polinização entomófila, inclusive destacando cultivos que normalmente não têm uma dependência direta da polinização por insetos, se autopolinizam, mas que se beneficiam com a presença dos insetos. E de lá para cá, os estudos têm avançado, e aí a gente tem feito descobertas interessantes que podem impactar a produção agrícola e a alimentação de modo geral. Evidentemente que esses resultados, e aí eu vou já chamar a atenção agora, quando falamos 5%, 16%, 27%, 48%, isso vai depender muito de variedade, de clima, de solo, de adubação, de irrigação, de tecnologia do produtor. Portanto, esses dados nem sempre podem ser generalizados, mas certamente são dados importantes para fortalecer a ideia da importância e passar para as pessoas a importância que tem os polinizadores na produção de alimentos. Alguns trabalhos brasileiros, ou com brasileiros, eu trouxe para vocês. Um é esse de Giannini, que foi publicado em 2015, com 141 cultivos, e os autores terminam concluindo aí que a contribuição econômica dos polinizadores chega em torno de 12 bilhões de dólares, ou seja, são cifras altas. Essa valoração da serviço de polinização termina sendo um apelo interessantíssimo, porque se antes sabíamos que era importante, mas não dávamos a devida atenção, agora está impactando economicamente a economia mundial e, portanto, precisa ser valorado, precisa ser incentivado, precisa ser contratado, pago, para que as comunidades rurais, de uma forma geral, possam se beneficiar dessas ações. Tem um trabalho também de 2016, tem a professora Vera, a avaliação sobre polinizadores, polinização e produtos e produção de alimentos com base na revisão de mais de 3.000 publicações científicas. É um trabalho muito interessante, uma revisão interessante que traz vários aspectos, valorando ainda mais esses três eixos ligados à produção de alimentos, polinização e polinizadores. E, em 2019, tem esse relatório que eu acho muito interessante, sugiro que todos baixem na internet, onde os autores aqui
De forma resumida, eu estou apresentando para vocês, 76% dos cultivos brasileiros se beneficiam do serviço de polinização para a produção de frutos e sementes. Né? Dentre esses cultivos, tem bastante gente conhecida, como, por exemplo, a soja, o café, o feijão, a laranja, são espécies de interesse para a agricultura brasileira, de alto valor e, portanto, de impacto na economia. Esses autores eles estimam o serviço de polinização no Brasil em torno de 11 bilhões anuais. E ele é fundamental para garantir a segurança alimentar da população e a renda dos agricultores brasileiros. Portanto, é um documento muito importante esse relatório técnico e traz também essa questão da valoração para esse serviço ecossistêmico. Esses autores também trazem algumas dicas e sugestões, oportunidades para melhorar o serviço de polinização, diminuir as ameaças aos polinizadores e aumentar o valor agregado dos produtos agrícolas. Por exemplo, a intensificação ecológica da paisagem agrícola, formas alternativas de controle de manejo integrado de pragas e doenças, redução do deslocamento de agrotóxicos para fora das plantações, aumento da produção orgânica e certificação ambiental. Evidentemente que as abelhas, naquele ambiente que nós mostramos numa paisagem igual àquela, ela está muito além da polinização. Ela também recolhe outros recursos vegetais de interesse, principalmente aquelas que são manejadas, como, por exemplo, resinas, importante na produção de própolis utilizada na indústria farmacêutica e de cosméticos. A néctar, que é transformado em mel e é comercializado na forma de produto in natura, de shampoo, de bebidas com vários subprodutos, vinagres, mais especiais, a cera, pólen, apitoxina, geleia real e outros produtos também de interesse da cadeia apícola. Mas, além disso, também as abelhas, além de polinizadores, além de fornecerem produtos, elas também algumas espécies podem funcionar como dispersoras de sementes, devido ao hábito de coletar semente por torno da entrada de sua colônia. E isso é importante, porque todo apicultor, todo meliponicultor, toda aquela pessoa que trabalha com polinização, ela quer preservar a flora, as espécies vegetais, porque já se sabe que a relação é direta. Se não tiver flora, não tiver vegetação, não tem abelha. E com isso é muito comum os criadores defenderem a manutenção de áreas de vegetação, ampliarem essas áreas através de captação de sementes, negociação dessas sementes ou simplesmente trocas de sementes, produção de mudas, replantios. Então, isso também favorece os polinizadores de uma forma geral, porque você está ampliando as fontes de recursos para eles. Além disso, a gente sabe que, devido aos problemas do aquecimento global, nós temos um problema de aumento de temperatura e nós vamos precisar plantar muitas árvores, né? Então, esse trabalho aqui da Science, o autor considera que seguramente podemos afirmar que o reflorestamento é a solução mais poderosa se quisermos alcançar o limite de 1,5 graus de aquecimento global até 2050. Então, plantar é uma grande saída. E por isso eu sempre faço esse desafio nos eventos que eu participo, que é o desafio de transformar cercas mortas em cercas amigas das abelhas, simplesmente plantando árvores ou fazendo cercas vivas com espécies de interesse nectarífero, polinífero e resinífero. Isso ajuda a manter as comunidades de polinizadores, conectam ambientes diferentes e, evidentemente, não é a solução, mas ajuda bastante a situação, principalmente se nós considerarmos quantos quilômetros de cerca existe no Brasil com esse padrão que vocês estão vendo aí. Aqui nós temos um exemplo prático no semiárido nordestino, onde vocês têm aí a umburana de cambão, naquela ideia de fazer cercas com árvores de interesse para as abelhas. Nesse caso específico, essa espécie ela tem uma relação direta com a abelha mandaçaia, Melipona quadrifaciata antidioide, particularmente por oferecer ocos, orifícios, cavidades para a nidificação. Então, ela é estratégica para a manutenção de populações naturais. E aí está um bom exemplo que a gente não vê, muitas vezes até no entorno de nossas instituições que usam estacas de cimento ou madeira morta. Também há uma redescoberta e um aprimoramento da técnica de sistema agro-silvopastoril, e nesse modelo eu acho que dá para fazer conexões entre
paisagens naturais e paisagens agrícolas, e também beneficiar os polinizadores, porque parte das essências utilizadas são de interesse também. Produzem néctar, pólen e resina, portanto são de interesse apícola meliponícola. Existem vários modelos diferentes, inclusive com a possibilidade de interação com abelhas. Mas, ultimamente, em 2021, na verdade, recentemente, saiu esse trabalho que eu acho que ele finaliza essa apresentação. É um trabalho do Patel e dos seus colaboradores de 2021, que ele faz uma relação direta entre abelhas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né, onde ele termina relatando que as abelhas contribuem potencialmente para 15 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em no mínimo 30 metas. Por exemplo, quantidade e qualidade dos alimentos, nutrição e medicina, comunidades inclusivas, biocombustíveis, conservação e regeneração de florestas, ecossistemas saudáveis e diversos, oportunidades econômicas, inovação e inspiração, dentre outros. Então, um trabalho que realmente mostra essa ligação forte das abelhas com o desenvolvimento sustentável, e aí não tem jeito, né? Com os recursos vegetais, que é a base da alimentação e da vida dessas abelhas. Esses autores ainda trazem uma frase que eu finalizo a apresentação: devemos nos esforçar para restaurar o equilíbrio e inverter as trajetórias de declínio das abelhas se quisermos encontrar um futuro em que as abelhas continuem a contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. É uma grande verdade. Com isso eu finalizo, agradecendo a vocês a atenção.